nunca imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia, aleluia. Amados irmãos e irmãs, sou Pedro Marques, da PIMC Católica. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações. E é sempre uma alegria estarmos aqui para meditarmos juntos a palavra do Senhor. Hoje, 8 de abril de 2026, ainda estamos na oitava de Páscoa, quarta-feira. Meditemos o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, do 13 ao 35. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante do povo. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, o entregaram a ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um grande susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Então Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs caríssimos, o Evangelho de hoje nos conduz por um caminho. É o caminho de Emaús. Mais do que um trajeto geográfico de 11 quilômetros, este é o caminho da alma humana, um caminho marcado por decepções, por dúvidas, por desesperanças, por feridas, e ao mesmo tempo pela presença silenciosa e fiel de Cristo ressuscitado. Mas esse caminho também é um caminho de esperança. Os discípulos estão indo embora de Jerusalém.
Isso representa muito. Jerusalém é o lugar da promessa, o lugar onde Deus agiu. Mas eles estão saindo de lá, porque aos seus olhos tudo fracassou. Eles dizem: Nós esperávamos que ele ia libertar Israel. Esta frase carrega o peso de uma esperança que parece ter morrido, parece ter chegado ao fim. Quantas vezes também nós falamos estas palavras, às vezes mudamos só o tom. Eu esperava, nós esperávamos. Esperava uma graça, um milagre, uma cura, uma resposta, uma mudança. E quando não acontece como a gente pensa, começamos a entrar em declínio, a nos afastar, entrar em desânimo, perder o sentido. Meus irmãos e minhas irmãs, mas mesmo sendo exatamente que isso acontece muitas vezes em nossas vidas, essa fuga é que Jesus nos aparece. O ressuscitado não espera que os discípulos voltem perfeitos, cheios de fé, de ânimo, de alegria. Ele vai ao encontro deles no meio da confusão, no meio da incerteza. Isso revela uma verdade muito grande da nossa fé. Deus toma a iniciativa, como ensina a igreja em seus documentos. A graça sempre nos precede. Antes mesmo que o reconhecermos, ele já caminhava conosco. Porém, diz o Evangelho que aos seus olhos estavam impedidos de reconhecê-lo. Aqui está um ponto central que a gente precisamos prestar bastante atenção. Jesus está presente, mas eles não conseguem vê-lo, não conseguem reconhecê-lo. Não porque ele esteja distante, mas porque o coração deles está fechado pela tristeza e pela falta de fé. Então Jesus começa a explicar as Escrituras. Ele ilumina a inteligência deles, mostrando que o sofrimento fazia parte do plano de Deus. E estava tudo previsto nos profetas. Aqui vemos algo essencial para a nossa vida, para a igreja. A palavra de Deus interpreta a nossa história. Sem a luz da palavra, nossa vida parece um conjunto de acontecimentos desconexos. Com ela, tudo ganha sentido, tudo ganha forma. Depois, ao chegar em casa, os discípulos fazem um gesto decisivo. Fica conosco, Senhor. Esta súplica, ela é belíssima, ela é forte. É o coração de quem, mesmo sem reconhecer plenamente, sente que precisa de Deus e sente um toque suave. E então acontece o momento culminante. No partir do pão, eles o reconheceram. A igreja sempre viu aqui uma clara referência à Eucaristia. E é na fração do pão que Cristo se revela plenamente. Aquele que caminhava com eles, que explicava as Escrituras, agora se dá como alimento. Palavra e Eucaristia. Eis os pilares da nossa fé cristã. Aqui eu recordo tantos testemunhos de pessoas que passaram, né, da igreja evangélica para a igreja católica. E muitos deles relatam a primeira vez que foi à missa, ou suas primeiras experiências da Santa Missa. Como é lindo reconhecer Jesus. É aqui, este é o meu lugar. Aqui eu encontrei Deus. Aqui eu fui tocado verdadeiramente. É o que acontece depois, meus irmãos e minhas irmãs, conosco. Os discípulos dizem: Não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos ensinava as Escrituras? O encontro com Cristo ressuscitado não é apenas um momento intelectual, uma ação da nossa inteligência. É uma experiência que inflama o coração. A fé verdadeira aquece, ilumina, transforma, converte. E imediatamente eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Aqueles que estavam fugindo agora retornam. Aqueles que estavam desanimados agora se tornam testemunhas.
Este evangelho nos convida a algumas atitudes concretas. Reconhecer que, mesmo nas decepções, Cristo caminha conosco. Ele não nos abandona, mesmo quando parece tudo se perdeu, está perdido. Escutar a palavra de Deus com fé. É ela que ilumina os nossos sofrimentos e nos ajuda a compreender o plano de Deus. Valorizar profundamente a Eucaristia. É no partir do pão que Cristo se revela e se entrega a nós. Pedir, fica conosco, Senhor. Esta deve ser a oração constante do cristão. Permitir que o encontro com Cristo nos transforme em missionários, que encontra o ressuscitado e fica animado para ir à missão. Porque esse encontro, ele impele para falar dessa grandeza e desse amor, desta misericórdia a todo que encontrarmos. Que hoje também, meus irmãos, o nosso encontro seja verdadeiro, que o nosso coração ele arda. Que, mesmo em meio às muitas dúvidas, possamos reconhecer, ele está vivo, caminha conosco, fala conosco, se dá a nós. E que, fortalecido por este encontro, voltemos para Jerusalém, a Jerusalém da nossa vida, as nossas famílias, as nossas comunidades, para anunciar com alegria: o Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia. Amados irmãos e minhas irmãs, tudo isso é palavra de nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe, Maria Santíssima. São Daniel Comboni, rogai por nós. E fica aqui um convite, próximo sábado, às 3 horas da tarde, na comunidade São Daniel Comboni, vai acontecer o Terço Jovem. Sinta-se convidado e venha participar. Momento de pregação, momento de adoração, recitação do Santo Terço, é um momento festivo que acontece dentro da oitava da Páscoa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Aconteceu sem mesmo esperar, ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar, falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações.